hoje nossa irmã Carla, com o tema Buscai e Achareis. Meu irmão, a gente vai fazer uma pequena leitura do exórdio para que a gente possa entrar no clima dos trabalhos, né? Que a gente chega assim na rua, senta, a meio de pensamento, assim. Então vamos fazer uma pequena leitura do exórdio. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, e se abrirá aquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, vendo maus consóis, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quantos mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. São Mateus. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é o filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo, num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a experiência e a resistência da alma? As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe feito o trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É pela aplicação desse princípio que os Espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar
senão que se lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer, e o mais ignorante tornar-se sábio de graça, e um e o outro se dá o mérito do que não teriam feito. Não, os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás, encontrarás pedras sob os teus passos, olha e tiras tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pede conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pede sinceramente, com fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras: procurai e achareis, batei e se vos abrirá. A mensagem de hoje, que será desenvolvida por nossa irmã Carla. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus estejam conosco hoje e sempre. Fico feliz de ver a casa cheia, né? E com rostos novos. Acho que tem muita gente aqui que está aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Ou passou muito tempo sem vir e retornou hoje. É comum, né, a gente perguntar, porque muitas vezes a gente recebe visitas aqui do público, não somente do público espírita, né, mas católicos, evangélicos, que muitas vezes têm ou uma curiosidade, né, de conhecer a casa, os trabalhos da doutrina espírita, ou mesmo de buscar algo, né, na nossa casa aqui, em especial Centelha Divina, que também é um hospital espiritual. Então sejam todos muito bem-vindos, né? O Centelha fica feliz em receber todos os encarnados e desencarnados que se encontram. Normalmente essas cadeiras da frente ficam reservadas aos desencarnados, mas hoje, pela quantidade de pessoas, né, eles estão em pé, com certeza. Mas tem muito mais gente do que nossos olhos aqui podem observar. O tema de hoje, né, é um tema bem pequeno, né, 2 palavrinhas só, que está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscar e achareis. E eu pensei, né, em falar um pouco sobre esse tema, principalmente nesse trabalho que a gente desenvolve aqui no hospital, onde somos procurados, onde o hospital é procurado por diversas demandas, né, sejam necessidades materiais e principalmente necessidades espirituais. A gente sabe que muita gente procura o Centelha por essas necessidades espirituais, assim como, né, como um hospital, pela cura de alguma enfermidade. Mas é importante que a gente esclareça alguns pontos, né, do buscar e achareis. Porque quando a gente faz uma leitura, né, lá de Mateus, e apenas do que está escrito no texto, a gente imagina que tudo aquilo que a gente pedir, a gente vai obter. Que a gente buscar, a gente vai achar. Mas dentro de um contexto da doutrina espírita, é preciso que a gente analise, né, o
já pediu algo que não conseguiu. Né? E aí, se a gente pensar na máxima, buscar e achareis, pedireis e obtereis, bater e a porta vos abre-se-á, né? A gente vai achar, por que eu não consegui? Será que me falta fé? Será que me falta a força, né, na hora da oração para pedir? Então, dentro do contexto da doutrina espírita, eu achei importante a gente trazer esse ponto para que a gente faça essa reflexão, né, do que é o buscar e achareis. A doutrina espírita, ela nos faz raciocinar, né, a ter uma fé raciocinada. Não criticando outras doutrinas e religiões, não. A nossa não é a melhor, né? Não é isso. Mas é preciso que a gente explique o que a nossa professa. Então, dentro desse contexto, eu trouxe algumas explicações do que é buscar e achareis. Em Mateus, que é de onde a gente tira essa máxima, né? Mateus 7, itens 7 a 11. Tem lá. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. E ainda ela continua em outra passagem de Marcos, capítulo 6, de 7 a 13. Chamou a si os 12 apóstolos, né? E começou a enviá-los a 2 e 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, e testemunham contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Né? Nessa passagem aqui especificamente, é preciso a gente refletir que quando ele fala sacudir o pó, né, dos pés, né, é que a gente não se incomode quando muitas vezes nós damos conselhos, orientamos nossos filhos, nossos parentes mais próximos, e muitas vezes nós não somos ouvidos com aqueles conselhos. Às vezes a gente se lembra porque a gente aconselha o outro, né? Porque às vezes tem um pouco mais de experiência e o outro não segue esse caminho. E aí lá na frente, né, a gente repete a mesma coisa, ele não segue o caminho e mais uma vez eles não conseguem buscar. E aí ele diz a gente para não se melindrar com isso. Por quê? Assim como na doutrina espírita, né, ou em qualquer outra religião, a gente só pode falar para aquele que quer ouvir. Não adianta a gente dizer algo para aquele que está convicto a não escutar o que você está dizendo. Ele vai continuar cometendo os mesmos erros e fazendo as mesmas coisas. E por que eu estou dizendo isso dentro do buscai, né, e obtereis? Porque às vezes a pessoa não está pronto para buscar algo. Porque o buscai, ele já está dizendo, a gente precisa de uma ação. Não vai cair do céu. Né? Aquilo não vai chegar para mim sem nenhum esforço da minha parte. Para que eu consiga alcançar, eu vou ter que buscar. Não adianta eu estar em casa, por exemplo, vamos falar do lado material, desempregado ou desempregada, né? E naquele momento eu estou só pedindo a Deus. Pedi e obtereis. Vou pedir um emprego. Eu quero um emprego bom, que eu consiga manter todas as minhas necessidades, que eu consiga comprar a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, né? E eu fico ali só pedindo.
mas eu não tenho nenhuma atitude para que aquilo se realize. Esse pedir e obtereis, né, ele não vai se realizar. Porque é preciso movimento, uma ação. É preciso que a gente saia da inércia para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente deseja. Mas é importante que saibamos, né? E se temos conhecimento da doutrina espírita, não estamos aqui de passagem. Não somos espíritos viventes, não somos seres espirituais vivendo uma experiência, não somos seres materiais vivendo experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo experiência material. E quando nos foi oferecida uma nova reencarnação, nós fizemos um programa reencarnatório. Então, muitas vezes, aquilo que a gente pede não está dentro do nosso programa reencarnatório. Porque dentro das sucessivas encarnações, a gente precisa passar por aquilo que chamamos de prova e expiações. E aí, no próximo slide, a pergunta é: o que é prova? E tem como resposta: a prova é um exame que consiste em ser submetido a uma tentação para avaliar o progresso realizado e sua firmeza. Por exemplo, o estudante ele precisa passar por uma prova para saber se ele aprendeu de fato aquelas lições. Então, no nosso programa reencarnatório, irão acontecer situações que irão nos testar se de fato estamos prontos para superar aquele obstáculo, ou aquela tentação, ou aquela dificuldade. E é importante lembrar que essas tentações, né, esses obstáculos, eles são nos colocados à prova, principalmente naquilo que a gente mais tem dificuldade. Então, se a minha dificuldade, por exemplo, é o vício, por exemplo, da bebida, né, da bebida alcoólica, eu muitas vezes virei em um lar onde eu vou ter que ter forças para superar aquelas dificuldades. Eu vou ser colocado à prova. Aí vocês podem pensar assim: mas se quando eu encarno eu tenho um véu do esquecimento, como é que eu vou saber, né, que eu tenho que passar por aquilo? O espírito, ele guarda todas essas informações das outras existências. E muitas vezes aquilo vem nosso pensamento. Assim como os nossos anjos de guarda, né, o nosso guia protetor, a espiritualidade amiga, nos dá a intuição do caminho que nós devemos seguir. Porém, como é respeitado o nosso livre-arbítrio, né, e a espiritualidade não viola, né, as nossas decisões, nos coloca ali num caminho e a gente muitas vezes escolhe o caminho diverso daquele caminho que a gente deveria escolher. Então, a gente reencarna ali, por exemplo, eu estava falando do vício, numa família onde todos ali, né, se comunicam no mesmo vício, mas aquele espírito que reencarnou ali naquela família, ele é diferenciado de todos os outros. E a gente muitas vezes consegue perceber isso em algum vizinho, em algum parente, onde a gente vê uma família muitas vezes tão desestruturada, mas existe um ser naquela casa que é diferente de todos os outros. Então, muitas vezes aquele espírito é colocado à prova para saber se ele está pronto, né, para superar, aprender aquela lição. Ou a prova também pode significar algo que vai dar um melhoramento ao espírito, porque o espírito ali, ele começa imperfeito, né, até chegar à qualidade de espírito puro. Mas para isso, ele precisa passar por essas provas e, às vezes, por expiações. E o que é expiação? Expiações refere-se ao processo de uma culpa, em que o espírito é apresentado em um contexto em que possa avançar moralmente, por meio de uma experiência equivalente a que infligiu a outra no passado. E aí, diante da expiação, ele fala de culpa, né? É o castigo imposto pelo mal praticado, pelo erro praticado, e é sofrer o que fez o outro sofrer. Aí um exemplo disso, né? Eu pensei nessa situação, e um exemplo disso, por exemplo, uma mãe que abandona o seu filho numa encarnação passada, precisa vir uma nova reencarnação, né, numa nova
eu abandonei hoje, muitas vezes, é o filho que me dá trabalho. É o filho que não me atende, que não segue meus conselhos. E aí, o mal que eu fiz àquele espírito, porque a gente sabe das consequências de uma criança abandonada, né? De uma criança que não teve o amor dos seus pais, que muitas vezes foi criada por eles, mas não tinha o amor, era maltratado. Então, no processo de expiação, é necessário que você passe por aquilo ali, para que você consiga superar aquela etapa. E algumas vezes, a questão de prova e expiação, ela vai se confundir. A gente fica meio sem saber se é prova ou se é expiação. Mas a expiação está sempre relacionada à culpa do passado e a prova está relacionada às dificuldades, os obstáculos que o espírito precisa passar para vencer aquela dificuldade. Ainda assim, no buscai e achareis, né, tem um significado aqui diferente. A aprovação é a luta que ensina o discípulo rebelde. Isso é uma mensagem do Consolador, né, de Emmanuel, e que diz que a aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então está no livro Consolador, é uma mensagem de Emmanuel e Chico Xavier. Então, explicando, né, mais uma vez aí a partir dessa explicação de Emmanuel, o que é prova e o que é expiação. Se dentro desse contexto de prova e expiação, se a gente consegue fazer essa reflexão e entender, a gente já começa a analisar que nem tudo que eu for buscar, eu vou conseguir achar. Porque isso tem que estar em conjunto com aquele meu plano reencarnatório, com aquilo que eu me propus quando eu reencarnei. E aí, só para a gente ilustrar, né, tem uma frasezinha, uma Espiritinhas, né, que ele traz esse quadrinho aqui para ilustrar. Mas antes tem a pergunta do Livro dos Espíritos que diz: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade? Ou essa existência ele pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Então, às vezes, o espírito ele não quer reencarnar, porque ele sabe que ele vai passar por aquela expiação. Mas aquela situação é imposta para que ele encarne e passe pelo processo de expiação. Porque se ele não passar por esse processo de expiação, ele não vai evoluir, ele não vai vencer aquela etapa. Se a gente simplesmente pensar que a vida é apenas uma, tudo bem, a vida, mas a existência não. Nós, espíritas, acreditamos na pluralidade dos mundos, né? E que existem várias existências. Então, aqui no Espiritismo, ele faz uma brincadeira dizendo assim: é um engano, eu não preciso voltar. Isso é um espírito lá na reencarnação. Ele diz: é um engano, eu não preciso voltar. Já terminei as minhas 179 encarnações, já estou evoluído. Ele já reencarnou 179 vezes e já se acha evoluído. Aí os espíritos comentam um com o outro. E ele ainda acha que não precisa reencarnar. Então, será que o orgulho, a vaidade dele, será que não está tão alta ainda que ele precisa passar por um processo para aprender que a gente não pode ser orgulhoso, a gente não pode ser vaidoso, né? Para que a gente consiga chegar à condição de espírito perfeito. Na outra, ele diz o seguinte: eu rogo a Deus todos os dias que me dê paciência, mas só aparecem problemas. Por quê? Aí os encarnados conversando, aí os desencarnados dizem: sem os problemas, como ele vai exercitar a paciência? Então, quando a gente pede a Deus paciência, ele não vai lá derramar na cabeça da gente paciência, não. Ele vai nos dar situações para que a gente consiga enfrentar a partir do exercício da paciência. Então, a paciência com o marido, a paciência com a esposa, a paciência com o filho, a paciência no trabalho, com aquele colega difícil, a paciência no trânsito, né? E esse exercício é que vai fazer com que aquele espírito passe aquele grau e passe a ter uma paciência, se é a dificuldade que ele precisa superar. Na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem a consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Aí ele responde:
Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, meus irmãos, quando eu e você estávamos lá no mundo dos espíritos, na nossa verdadeira vida, porque essa vida da gente aqui material não é a nossa verdadeira vida. Então, não se enganem que acordar e trabalhar, casar, ter filhos, não é a nossa verdadeira vida. Isso faz parte da nossa existência. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. E lá no plano espiritual, nós, através do nosso livre-arbítrio, escolhemos a nossa prova, né? O gênero de prova que eu deveria passar. Na pergunta seguinte, a 258A, ele diz: não é Deus que ele impõe as atribulações da vida como castigo? E aí a resposta dos Espíritos é: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele faz tal lei em vez de tal outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e de suas consequências. Olha aí mais uma vez o livre-arbítrio. A gente tem a escolha, a gente pode fazer a escolha daquilo que a gente quer, mas seremos reféns dessas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. A gente tem dois caminhos a seguir. A gente tem o caminho do bem e tem o caminho do mal. Somos intuídos para o bem e muitas vezes somos intuídos para o mal, porque sabemos que os espíritos eles interferem em nossas vidas. Eles estão ali, às vezes nos dirigem. É o próprio livro dos Espíritos que diz isso, né? Quando interferem os espíritos em nossas vidas, eles respondem muito mais. Às vezes é eles que nos dirigem, mas a escolha é nossa, porque temos o livre-arbítrio. Então, mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é a vontade do homem. Então, muitas vezes a gente diz: porque foi a vontade de Deus, isso aconteceu porque foi a vontade de Deus. Não, às vezes é a vontade do homem, às vezes é a nossa vontade. Fomos nós que demos ênfase, muitas vezes, ao caminho que não deveríamos seguir, e a gente sai daquela linha do processo reencarnatório, da escolha que fizemos lá atrás. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Porque Deus, porque a espiritualidade não viola o nosso livre-arbítrio. Vocês estarem aqui hoje foi um livre-arbítrio. Muitas vezes, quando a gente procura casa espírita para fazer algum tratamento, por exemplo, você está conversando com um amigo, e esse amigo lhe convida para ir à casa espírita. Vamos lá no Centelha Divina. Se não lhe fizer bem, mal não vai fazer. Você não precisa ser espírita. Mas vamos lá. E aí, qual é o dia do hospital, né? O dia do hospital é quinta-feira. Você chega lá de 7 às 19 horas, pega uma fichinha. Tá bom, estamos na terça-feira. E aí você diz: não, quinta-feira eu vou para o Centelha Divina. Vai dormir, chega na quarta, quinta-feira eu vou para o Centelha Divina. E está tudo perfeito na sua vida. Quando chega na quinta-feira, na hora de você vir, o carro quebra, o menino adoece. As coisas, você sai atrasado do trabalho, você tem uma dor de cabeça, você pega no sono e não acorda. Então, muitas vezes, tudo acontece para que você não venha. E você lá se programou desde o início da semana que você viria para o Centelha Divina. Então, quem escolheu não vir foi você. Você pode até ter sido tentado, intuído a não vir, mas a escolha foi sua de não vir. Então, a espiritualidade não viola essa nossa decisão. A 259 diz o seguinte: se o espírito escolhe o gênero de prova que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por ele, será que tudo que acontece na minha vida foi eu que escolhi? Tudo que eu vou passar, porque se a gente diz, não é a vontade de Deus, será que foi eu que escolhi? E aí os espíritos respondem: todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Se os espíritos quis nascer entre malfeitores, por exemplo,
já sabia que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O Espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas. Então, lá no plano espiritual, sem o véu do esquecimento, ele sabe da dificuldade que ele vai passar, mas ele escolhe aquela prova. Não, eu estou pronto. Pode me colocar lá com meu marido difícil, que eu vou conseguir, eu vou passar. Aí quando a gente chega aqui, aí a gente está reclamando do marido, né? Querendo mudar o marido, mas muitas vezes a gente não muda. A gente não consegue mudar o outro, viu? A gente muda a forma da gente pensar e faz as nossas escolhas, né? Fazemos as nossas escolhas, é o livre-arbítrio. Então o Espírito sabe que escolhendo esse caminho terá de passar por esse gênero de lutas e sabe de que na natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais acontecimentos que eu aguardo. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, aqueles que influem no destino, estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás. E pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha lhe cair a cabeça, não pense que estava escrito como vulgarmente se diz. Às vezes a gente foi descuidado em passar por um local e aconteceu um acidente. Então a gente escolhe o tipo de prova, mas nem tudo que acontece é porque a gente precisava passar por aquela situação, por aquela dificuldade. Além da gente saber que existe a própria expiação nessa existência que a gente precisa passar, ainda tem uma outra coisa, bem simples, chamada merecimento. Né? Aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou pedindo. Será que eu tenho merecimento em receber? Eu estou pedindo o emprego dos meus sonhos. Eu quero um emprego que eu ganhe muito bem, que eu possa viajar 2 vezes no ano, que eu tenha uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, mas eu não estudo, por exemplo, né? A não ser que a pessoa seja jogador de futebol, né? Ou seja uma pessoa bem engraçada, que faça qualquer coisa na internet, ganhe muitos likes, ganhe muito dinheiro. Mas, às vezes nem precisa disso tudo, né? Às vezes a gente não sabe nem o porquê, mas se dá muito bem e ganha muito dinheiro, né? Na questão da internet. Mas, normalmente, o normal é que a gente estude para conseguir algo melhor. Mas eu não estudo. Eu fico o dia todo assistindo televisão, assistindo série, mexendo no celular, né? Nas redes sociais, e eu não estudo. Às vezes eu reservo ali 1 horinha só de dia por dia para eu estudar. Mas hoje a concorrência está tão grande que eu não consigo alcançar aquele meu objetivo. E a gente se pergunta por que a gente não conseguiu e o outro conseguiu. Será que nós tivemos merecimento para poder receber aquilo? Então o merecimento é a semeadura. Aí ele fala que o merecimento, que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. A gente vai fazer nossas escolhas, mas seremos obrigados a colher aquilo que a gente plantou. Então, para buscar ou obter, a gente precisa saber, precisa imaginar que podemos estar num processo de prova e expiação, precisamos passar por aquilo, então a gente não vai conseguir naquele momento que a gente está pedindo a Deus, né? E a gente precisa saber se a gente tem um merecimento. Será que lá no plano encarnatório, né? Será que lá no céu, será que no plano espiritual, estão vendo que eu tenho merecimento para conseguir isso que eu almejo? E essa máxima, buscar e achareis, como foi lido pela nossa irmã Yara, né, dentro do Evangelho, ela é análoga a ajuda-te que o céu te ajudará. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 25, que a irmã fez a leitura. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Meus irmãos, a gente falou muito da parte material, né? Mas a parte espiritual. O fato de vocês estarem aqui hoje no centro, né, é porque vocês estão buscando algo, independente do que seja. Eu estou buscando a minha cura, né, do meu corpo físico. Já procurei todos os médicos e não tem mais o que fazer em relação à medicina, ou eles não conseguem identificar o que eu tenho, e agora eu estou procurando a cura espiritual, né? Se eu tiver o merecimento, ou se aquela expiação ou aquela prova que
que está ali no meu corpo, que é o que vai fazer eu evoluir. Se eu tiver que passar por aquilo ali, eu vou obter. Eu não vou obter. Se eu não tiver que passar por aquilo, ou eu já tiver expirado ao ponto que eu não preciso mais sofrer aquilo ali, eu vou obter aquela cura. Então, se é o motivo de vir ao centro a doença, por exemplo, ou é porque eu quero melhoramento espiritual. Eu já consegui e eu já tenho tudo de material que eu almejei. Mas eu preciso agora, eu sinto a necessidade, meu espírito sente a necessidade de buscar algo espiritual. Então, muitas vezes, a gente procura a casa espírita procurando esse completamento. Que às vezes a gente já tem tudo do campo material, do lado material, mas me falta uma coisa, me tem um vazio na alma, né? E muitas vezes esse vazio, esse vazio não vai ser preenchido por coisas materiais, porque somos espíritos. Apesar de estar no corpo físico, somos espíritos. Então a matéria não vai preencher esse vazio existencial que muitas vezes nós sentimos. O significado de buscar é tratar de descobrir, da busca, fazer diligência para achar, encontrar, obter alguma coisa, ir a algum lugar e trazer de lá, examinar, investigar, procurar conhecer. Veja que existe uma ação de buscar, de ir atrás. Se eu ficar em casa, eu não vou conseguir. Aí eu digo, por exemplo, meu filho, ele está passando por um problema muito difícil e eu venho ao centro pedir por ele um tratamento, muitas vezes à distância, né? Alguns tratamentos, eles vão ser resolvidos pelo tratamento à distância. Mas chega num ponto, ou às vezes, esse tratamento, ele não surte efeito se o outro não vir buscar. Ele precisa ir buscar. Ele precisa pedir. Ele precisa ter a ação, ele precisa sair da inércia e ter a ação de ir lá e bater na porta, né? Do outro lado da porta pode estar a solução do seu problema. Talvez, quando aquela porta se abrir, você não tenha ainda o merecimento, talvez você ainda não tenha a condição de alcançar aquilo que você está buscando. Mas se você não bater, se você não vir buscar, aí realmente você não vai saber o que tem do lado de lá, porque nada vai lhe acontecer. É preciso a ação de sair de onde estamos e procurar essa melhora. Aí eu fiz algumas perguntas. Estamos batendo na porta? Façam vocês essa reflexão, né? Estamos batendo na porta, lá, pedir obterei, bater, né? O que tem do outro lado da porta? Será que eu vou conseguir aquilo, né, que eu estou pedindo a Deus? Estamos inertes ao acontecimento em nossas vidas ou estamos praticando alguma ação? Qual atitude estamos tomando para uma mudança em nossas vidas? Eu estou fazendo alguma coisa? Né? Se eu não estiver fazendo, a gente já viu que a gente não vai sair do lugar, que a gente não vai conseguir. O que me faz procurar a casa espírita? Né? Ou o que me fez procurar a casa espírita? Perguntem a vocês mesmos o que me fez procurar a casa espírita. Em outros momentos, a gente já falou aqui, a gente já tratou, que muitas vezes a gente vem a todas as reuniões nas quintas-feiras, eu não falo nenhuma quinta-feira, eu venho todo domingo no hospital de 15 dias, eu participo de outros centros perto da minha casa, né? Mas eu não faço uma mudança de comportamento. Eu não faço a chamada reforma íntima. Eu não procuro me melhorar. Eu continuo com sentimentos egoístas, né? Vaidosos, com milindres. Eu continuo não tratando bem e nem procurando fazer o bem àqueles que eu tenho condição de fazer. Né? Muitas vezes, não, eu não faço mal a ninguém, mas eu também não faço bem. Eu fico ali parado, nem faço bem, nem faço mal. Então, o que a gente está fazendo para ter essa mudança em nossa vida e a gente conseguir mudar alguma realidade que a gente precisa mudar? Aqui eu só repeti, né, o capítulo de Mateus, né, só para a gente adiantar e não ficar dentro do mesmo item. Aí, o progresso é produto do trabalho. A leitura que a irmã fez, essa leitura do capítulo 25, ela fala muito da parte material, né? E no final ela vem falar dessa parte espiritual. Então, o progresso, ele é produto do trabalho. Para que o progresso exista, é preciso que se tenha trabalho. Então, aquela frase, meu trabalho dignifica o homem. É necessário a gente trabalhar.
Se nós não trabalharmos materialmente, né, a gente não vai avançar, a gente não vai ter o progresso que o mundo precisa, né, para vir novas descobertas. E aí é outro item. A inteligência na infância da humanidade, buscava apenas o alimento, proteção dos fenômenos naturais e outros animais. Por exemplo, se a gente comparar o espírito com o espírito que está na infância, na adolescência e na fase adulta, a gente vai observar que lá atrás, nos mundos, né, mais remotos, onde nós éramos espíritos mais atrasados, a gente vai observar que aqueles espíritos ali, a inteligência dele não era para muita coisa além, não. Eles apenas buscavam o alimento, né, a caça, a questão do alimento, se proteger da chuva, do sol em excesso, por exemplo, ou se proteger de outros animais. Porém, o tempo foi passando e a gente foi evoluindo. A nossa inteligência, ela foi se modificando para que a gente buscasse coisas novas para o progresso da humanidade. Então, a inteligência que nos foi dada por Deus nos fez ter a capacidade de impulsionar o progresso. Descobertas de vacina para a cura de doenças, por exemplo, aperfeiçoamento da ciência para o adiantamento material e a moralidade dessa existência para que o trabalho tivesse continuidade. Porque imagine, se eu não acredito em outras existências, então todo o meu aprendizado nessa existência, o que Carla aprendeu nessa existência, seja do lado material ou do estudo espiritual, quando eu desencarnasse, acabou tudo. Então, aquele cientista, por exemplo, que estuda muito, que tem toda aquela inteligência para desenvolver uma vacina para a cura de uma doença, né? Se aquela existência dele fosse a única e ele não mais voltasse à Terra, todo aquele conhecimento que ele tem se perderia naquela existência. Mas, sabendo que o Espírito tem diversas existências, ele vai vir novamente e ele vai guardar aquelas informações, né, para que ele desenvolva na próxima encarnação, muitas vezes aquilo que ele continuou numa passada. É comum a gente ver crianças, por exemplo, né, que são muito à frente de outras crianças da sua idade. E às vezes a gente se pergunta, né, de onde é que aquele menino saiu com aquela informação, o que ele acabou de dizer. Né? Muitas vezes a gente vê crianças tocando instrumentos sem nunca ter tido uma aula com aquele instrumento. E ele pega aquele instrumento com uma facilidade e consegue tocar aquele instrumento. Vai na internet, pesquisa e consegue com muita facilidade controlar, vamos dizer assim, aquele instrumento. Então, como é que ele consegue? Provavelmente aquele espírito, ele em outras vidas, ele já tinha aquele conhecimento que ao reencarnar aflora. E muitas vezes o pai e a mãe que estimula aquela criança naquela determinada situação faz com que ele desenvolva muito mais. Da mesma forma ocorre em relação a cientistas, né, que começam a desenvolver uma vacina, não conseguem e numa outra encarnação é dado continuidade a esse progresso. Então, essa inteligência que nos foi dada por Deus é para que a gente, através do trabalho, a gente consiga progredir e o mundo consiga passar para outras fases. Né? Então, o buscai e achareis faz a tua parte e serás recompensado. Se a gente não fizer a parte da gente, a gente não vai ter essa recompensa. Se a gente pode ser até que a gente busque e não consiga, mas se a gente não for até lá buscar, a gente realmente não vai conseguir. Pedi e obtereis, bate a porta, tens o merecimento e poderá encontrar algo do outro lado da porta. Batei e abre-se-vos-á. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, quando a nossa irmã Yara leu, né, ela leu essa frase e eu achei bem importante a gente destacar, porque ela me chamou muita atenção, ela é muito forte, né? Ela diz: marcha e atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afastas por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Né? Então, o que é que a gente pode refletir disso? Muitas vezes, na dificuldade que a gente passa, a gente precisa seguir em frente. Né? A gente não tem a escolha, não é uma opção a gente ficar parado e a gente ficar pensando, olhando para o céu e querendo que
Deus resume as coisas para a gente. É preciso que a gente tenha fé em Deus, tenha confiança e caminhe, siga adiante. Não dá para a gente ficar olhando para trás, não. A gente precisa seguir. E nesse momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai pedir força a Deus, a espiritualidade, o nosso anjo de guarda. A gente vai chamar o nosso anjo de guarda para perto da gente e ele vai nos acudir, vai nos ajudar a passar por aquela dificuldade. Então é isso que ele quer dizer aí: marcha e atingirás. Encontrará pedras, ou seja, encontraremos dificuldades nessa existência, né? Até porque é um mundo de prova e expiação. Então, se é de prova e expiação, não tem como a gente viver aqui como se fosse um mundo feliz, um mundo ditoso. Não, a gente vai passar por dificuldades e vai conviver com espíritos, né, que são compatíveis com as dificuldades que eles estão passando. A compreensão moral que traz também no final da leitura que a irmã Yara fez é que pedi a luz que deve clarear o mundo e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-nos. E como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedis bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei a vossa porta e ela vos será aberta. Pedi com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Então, na prece que a gente faz, é necessário, a gente até ontem no estudo, né, da quarta-feira, do Livro dos Espíritos, que tem aqui toda quarta-feira, todos estão convidados a participar, né, a gente falava sobre a qualidade da prece. Né? Então, mas se Deus, Ele sabe de todas as coisas, se Ele sabe do nosso coração, Ele sabe do que eu preciso, eu ainda preciso pedir, né? Eu preciso pedir. Se eu não pedir, se eu não bater, a porta não vai se abrir. E como é que deve ser essa minha prece? Né? Essa minha prece deve ser sincera, do fundo do nosso coração, né? Com desejo de realmente conseguir obter aquilo ali e pedir a Deus, né, que tenhamos esse merecimento, que compreendamos caso a gente não consiga ter esse merecimento. Aí, para a gente concluir, antes de eu fazer a leitura aqui, né, do Pão Nosso, o livro de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e a gente passar em relação aos trabalhos da casa, né, a conclusão que a gente faz disso é que a gente precisa bater a porta, né, a gente precisa ter a ação de buscar nosso melhoramento, seja material, seja espiritual, né, se a gente não fizer isso, a gente não vai alcançar, mas que a gente saiba que muitas vezes, para a gente conseguir isso, a gente precisa ter o merecimento. Às vezes, naquele momento, a gente não tem o merecimento. Às vezes, alguém, por exemplo, numa prova, estudou mais do que a gente. Naquele momento, quem precisa mais é ele do que eu. Mas a minha vez vai chegar se eu persistir, se eu continuar. Né? Às vezes, o meu merecimento não está nessa encarnação. Eu vou pedir, não vou conseguir. Por quê? Porque eu preciso passar por aquela doença que está no meu corpo físico para eu poder superar aquilo ali no plano espiritual. A nossa vida não é a vida material, é a vida espiritual. Então, às vezes, o espírito vai precisar sofrer aquilo, aquela dificuldade como prova, para poder superar. Então, nessa conclusão, é que em nossas preces, a gente possa levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a pedir, a agradecer e a louvar a Ele, né, por tudo que a gente tem. Às vezes a gente está tão focado em pedir algo e esquece de agradecer aquilo que a gente tem. E eu acho que a gente já tem muito. Né? Se a gente nos compararmos a outras pessoas, se a gente olhar o outro, a gente muitas vezes vai observar que a gente às vezes está pedindo demais. Que a gente só tem, de fato, a agradecer. E aí eu vou ler essa mensagem desse livro, Pão Nosso, né? Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que fala justamente do buscai e achareis. É o item 109, se alguém estiver em casa. O item fala 3 imperativos. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á.
Jesus. Aí está em Lucas 11:9. Pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram anunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos das experiências terrestres, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cicloal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se aproximam pela claridade do incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação, sem o martelo do esforço metódico e sem o barulho da boa vontade. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas e arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedir, buscar e bater. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os termos. Então, essa leitura, ela reflete o que é que a gente também está pedindo, né? Se a gente está aqui pensando só nas coisas materiais ou a gente está buscando algo espiritual. Como numa viagem que a gente vai fazer, a gente precisa preparar a nossa mala, né? Se eu vou para um lugar frio, eu vou lá colocar roupas, né, que vão me aquecer durante o tempo que eu passei ali. Na volta do espírito para o plano espiritual, o que é que a gente está colocando na nossa mala? Quais são os bens que a gente está depositando nas nossas malas? Na nossa mala, né? O que é que a gente está levando de volta? Porque a gente busca muito o material, mas será que estamos buscando, fazendo algo mais para colocar na mala e levar para a nossa verdadeira vida espiritual? Então façamos essa reflexão, vocês e eu, né? Porque quando eu falo para mim também, que sou a mais necessitada, por isso que eu estou desse lado aqui falando com vocês. Não porque eu tenho mais o conhecimento, de forma alguma, é porque com certeza eu sou a mais necessitada. Preciso ouvir isso que eu estou dizendo para vocês. Então, que a paz do nosso Jesus esteja conosco, nos ilumine, nos fortaleça hoje e sempre. Eu estou só encerrando aqui para a gente dar os avisos, né, da casa e fazer a prece final. Na segunda-feira a gente tem o estudo do Livro dos Médiuns aqui, né, é um trabalho fechado, mas aqueles que se interessarem em participar, de 15 em 15 dias, das 7 às 8, das 19 às 20, a gente faz a leitura e o estudo do Livro dos Médiuns. E na outra segunda-feira, né, é um trabalho ali fechado para os trabalhadores, onde também tem a atividade mediúnica. Na quarta-feira, a gente tem aqui o estudo do Livro dos Espíritos. E aí eu convido a todos que estão aqui presentes a participar, né? A gente faz um círculo aqui na casa e desenvolve o estudo do Livro dos Espíritos, das 20 às 21. Na quinta-feira, já esse trabalho que vocês conhecem do Hospital Espiritual, é onde a gente faz o atendimento fraterno, né? Faz aquela triagem e vocês podem ser atendidos pelos médicos espirituais. E no domingo, de 15 em 15 dias, a gente também tem um hospital espiritual. Lembrando que a casa vive de doações. Então, aqueles que se sentirem à vontade e que puderem doar, né, a gente tem as famílias cadastradas, onde a gente faz as doações de cestas básicas e de outras necessidades materiais. Então, fiquem à vontade para isso.
estão em tratamento, continuem sentados, que os nossos irmãos, os trabalhadores, vão indicar se o tratamento já está encerrado. Aqui do lado direito, né, tem a sala do passe. Então, quem desejar tomar o passe individual, pode se dirigir a essa sala. Lembrando que a partir do momento que a gente entra na casa, a gente já está tomando o passe. Todos vocês já estão sendo medicados e recebendo esse passe. Mas se mesmo assim se sentirem vontade de tomar o passe individual e não estiverem em tratamento, é só ir nessa sala aqui do lado direito, tá certo? Então, meus irmãos, respeitando o horário, né, que a espiritualidade ela é pontual, né, eu peço a todos que fechemos os nossos olhos, possamos elevar o nosso pensamento aos céus, agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre e amigo, agradecer a espiritualidade amiga, agradecer a vocês, a todos os encarnados e desencarnados que aqui se encontram, pela oportunidade do estudo do Evangelho de hoje, que possamos sair daqui melhores do que entramos, que possamos levar aos nossos lares, aos nossos familiares que lá ficaram, que não puderam vir, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que eles possam receber do Centelha Divina essa luz, essa paz que sentimos aqui nessa casa de oração e trabalho, e que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos na noite de hoje.